Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou quem costuma assistir aí na madrugada, boa madrugada aí pra vocês. Vai dormir, galera. Então, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês para falar de BMS, balanceador de carga. Devo ou não usar BMS? É um assunto um pouquinho polêmico, tá? Cada um aí interpreta de uma forma. Mas eu vou tentar colocar aqui o meu ponto de vista para vocês analisarem aí se deve ou não usar BMS. Basicamente falando, na minha opinião e na opinião de todo fabricante de bateria de lítio, você deve usar BMS, pessoal. Não é porque vem uma pessoa e fala, não, você você pode usar seu banco de bateria só com balanceador, né? Que inclusive é o que está mostrando aqui, ó, que eu vou falar um pouquinho, tá, para vocês. E já adiantando, pessoal, balanceador de carga, ele tem uma única função que o próprio nome fala, balancear as cargas entre as células do seu pack de baterias. É a única função, não tem mais nenhuma função dentro do seu sistema aí de bateria de lítio, tá? Só que não é só isso que as baterias de lítio precisam para você protegê-las, tá? O balanceamento é um dos vários quesitos que deve ter numa BMS, beleza? Como eu já havia falado em outros vídeos, o vídeo sobre como escolher sua BMS, lá tem uma explicação sobre balanceador, tá? Uma explicação básica aí sobre o balanceador de carga, mas a gente vai dar outra pincelada aqui da função dele, o porquê que tem que existir um balanceador, os tipos de balanceadores, tá? Mas basicamente falando, pessoal, toda BMS tem um balanceador dentro dela, tá? Eu venho vendo algumas pessoas divulgando aí sobre BMS, mas esquecem que nas próprias BMS já tem um balanceador. É dito de uma forma que dá a entender que as BMS não têm essa função, que você precisa colocar um balanceador e só com ele você se vira, tá? Sem problema nenhum. Então, galera, primeiramente aqui, para que serve a BMS? Resumidamente falando, eu já tenho um vídeo aí no canal sobre isso, se vocês quiserem voltar aí entrar aí nos meus vídeos e procurar. Eu estou tentando botar os cards aqui com link, mas não sei por que não está saindo, tá? Então eu indico entrar lá nos meus vídeos lá e procurar o vídeo sobre como escolher uma BMS, tá? Então, pessoal, a BMS tem como função básica a proteção das suas células de lítio. Ela vai proteger em casos que a tensão sobe demais, em casos que a tensão cai demais, em casos que a corrente é muito exigida, tá? Tem um determinado limite aí que suas células podem ser danificadas, ela também protege contra isso. Temperatura, tá? Principalmente sobre a temperatura. No nosso país a gente não tem por que se preocupar com temperaturas negativas, tá? Tirando poucos dias do ano, na região lá do extremo sul do nosso país. E curto-circuito, tá? A BMS protege basicamente contra esses 4 a 5 eventos aí, né, de funcionamento. Já um balanceador de carga não faz nada disso. Mas aí vem um questionamento. A pessoa fala, mas o controlador de carga faz isso. Né? Tirando, é claro, o controle de temperatura, que o controlador de carga não vai fazer. Talvez até exista alguns aí que tenha um medidor de temperatura que você pode usar para desligar o sistema, não tenho conhecimento. Mas um balanceador de carga, ele não tem nenhuma dessas funções de proteção. Tá? Ele não é um protetor. Apesar de que indiretamente, você balanceando os seus packs, as suas células dentro de um pack, indiretamente um tipo de proteção, mas muito básica. Não dá proteção total ao seu alto investimento aí nas células de lítio. Tá? Aí o que acontece? Está sendo indicado o uso unicamente de balanceador. Tá? As pessoas estão esquecendo que há outros quesitos aí importantíssimos a serem protegidos, né? Nas suas células de lítio, qualquer que seja elas, lítio 18650, LiFePO4, lítio NMC, que é níquel manganês cobalto, que é um tipo de bateria de lítio aí, muito usado em carros elétricos de alguns anos atrás, certo? E aí está sendo deixado de lado algumas questões que o balanceador não vai fazer.
tá? Inclusive o próprio balanceamento, que eu vou explicar já já para vocês aí, que pode não funcionar também a contento, tá? Num primeiro momento, o balanceador de carga entre as células, ele vai funcionar perfeitamente, tá? Mas há momentos que ele pode fazer um desserviço se aplicado de forma incorreta, tá? Que eu vou explicar mais à frente aí. Então, pessoal, a BMS, vamos falar sobre a proteção contra sobretensão, que é a elevação de tensão acima do que o fabricante pede, né? Para não ultrapassar isso sob risco de danificar as suas células. Que é aquela faixa já conhecida aí da maioria de 3,65 volts por célula, tá? E já já eu volto ao assunto do controlador, tá? Pessoal, quando vocês definem lá na BMS, ou já é uma BMS que vem definida por padrão, o 3,65 volts, o que acontece? Quando você tem células desequilibradas, deixa eu abrir o meu pente aqui para mostrar para vocês, fazer um desenho, um esboço bem tosco aqui, não é esse pente, não é o outro pente, o mais simples, o pente normal. Vamos desenhar aqui como um pack de 12 volts, né? Aqui tem uma célula, aqui eu tenho outra célula, aqui eu tenho uma outra, e aqui eu tenho uma quarta. Cada uma com seus 3,2 volts nominal, tá? E aqui eu vou desenhar aqui, vou colocar uma linha aqui que vai ilustrar aqui o estado de carga delas, tá? Eu vou extrapolar bem aqui essa questão. A minha cor aqui do negócio aqui ficou verde. Vamos lá novamente. Vamos desenhar de novo. Preto. E aí, deixa eu mudar aqui. Então, pessoal, vamos lá. Imagine que aqui são 4 células, tá? E uma tá aqui com, vamos dizer aqui, 80% de carga, aqui. Essa aqui tá com 75%. Essa aqui tá com 90%. E essa aqui tá com 100%, certo? Essa última aqui. E aí, pessoal, quando você liga sua BMS ou só um balanceador, o balanceador vai igualar essa questão aqui, ó. Tá? Ele vai, dentro das possibilidades dele, ele vai tentar trabalhar na tensão, no nível de tensão, para jogar a energia da célula que está com mais energia, que seria essa daqui. Ele vai ficar alternando, ele vai jogar mais para essa primeiro, depois ele para, joga para essa um pouquinho, ele para, joga para essa aqui, e fica alternando até elas se igualarem. Só que, pessoal, a curva de recarga das LiFePO4, como a gente já conhece aí, ela tem uma certa planicidade em determinados momentos, tá? Vamos pegar lá um período lá de uma faixa de carga de 40%, só um exemplo. Para quem viu os vídeos anteriores aí vai entender melhor, tá, o que eu estou falando. Tem uma faixa plana, pessoal, da recarga, que a linha faz assim, ó. Depois ela sobe mais um pouquinho, aí vai subindo, tá? Essa faixa aqui, ó, só como exemplo, ela fica em mais ou menos aí 3,20 e poucos volts daqui a aqui durante 1 hora. Se suas baterias aqui tiverem, vamos supor, que estão todas com, vamos esquecer essa faixa essa linha de porcentagem de recarga. Vamos supor aqui que todas elas estão dentro dessa 1 hora aqui, ó, de recarga, que dá 3,28 volts. Mas que uma tá aqui em 10 minutos, vamos dizer assim, a outra tá aqui em 20 minutos, a outra tá aqui e a outra tá aqui. Pessoal, me diga como que esse balanceador de carga vai distinguir qual a célula tem mais energia do que a outra para tirar a energia de uma e jogar para outra, sendo que nessa faixa aqui todas estão na mesma tensão, tá? A gente tem teste aí no canal demonstrando que nessa faixa bem plana, na célula que a gente testou, tá, pessoal? Isso aqui vai variar de capacidade de célula para capacidade de célula. Tem uma diferença de mais de 2 amperes entre aqui e aqui, e não há diferença de tensão. Ou seja, essas células estão desbalanceadas, mas com a mesma tensão, certo? E aí o que acontece?
se você colocar o seu balanceador para balancear nessa faixa aqui, ele não vai balancear, tá? Nessa faixa daqui, ele já vai, elas já vão começar a apresentar um desvio de tensão entre uma e a outra, e aí um balanceador no seu sistema aí, ele vai sim ajudar, ele vai equilibrar, tentar equilibrar as tensões e corrigir esse erro, tá? Só que, pessoal, tem um porém aqui. Quando você deixa um balanceador desse tipo aqui, ó, esse tipo aí, cheio de capacitorzinho em cima dele, e tem outros modelos também, esse aqui é um balanceador ativo, tá? O balanceador ativo, o que que é? Ele tira a energia de uma bateria, de uma célula, tá? E joga para outra célula. E ele não desperdiça energia como os balanceador passivo, que ele fica queimando a energia dessa célula aqui para igualar as outras mais baixas, tá? É um método mais simples e menos elegante de se fazer um balanceamento. Então, pessoal, quando vocês usam um balanceador desse tipo aqui, o que que acontece? Ele fica ligado 24 horas por dia no seu pack, ele fica balanceando independente do momento de uso da sua bateria, tá? A bateria pode estar carregando ou descarregando, ele fica tentando balancear, só que isso daqui pode ser uma faca de dois gumes, pessoal. Um balanceador constantemente ligado no teu sistema, certo? Um balanceador constantemente ligado no teu sistema aí, ele sempre vai estar julgando pela tensão de cada célula e vai estar tentando tirar energia da que tem mais tensão, que, por exemplo, nessa explicação aqui que eu falei, né, ele não teria nada para fazer aqui, porque ele acharia que está equilibrado por conta da tensão igual. Mas aí é o seguinte, né, as células, elas são fabricadas de uma forma que nunca sai uma 100% igual a outra. Tá? Sempre tem uma diferençazinha na química interna dela, na física interna dela, que faz com que elas naturalmente vão ter uma capacidade de absorção maior ou menor que as outras. Então sempre vai haver um pequeno desequilíbrio, o balanceador vai estar sempre tentando equilibrar isso daqui, e ele faz, tá? Mas tem um porém, que é a faca de dois gumes que eu falei aí. Se você põe um balanceador daquele tipo no teu sistema, ele está ali atuando o tempo inteiro. Só que o que que acontece? Quando você drena muita corrente da tua bateria, você chega lá pelos meio C, 0,6 até 1 C, ou às vezes até mais, tem um fenômeno que acontece nas células, pessoal. É quase que, vamos dizer, a questão das baterias de chumbo ácido, na qual os vasos dela, que seriam, entre aspas, aí, na verdade são células, né? Cada vaso ali é uma célula. Haveria um desequilíbrio na tensão entre uma célula e outra. Tá? E só que esse desequilíbrio é temporário, não é igual ao das chumbo ácido, que às vezes vai desgastando uma célula, e você tem que fazer a equalização, carga de equalização, enfim, mas isso aí é outro assunto. Então, o que acontece? Quando você, por exemplo, drena aqui desse seu banco de 12 volts aqui, ou que seja, no exemplo, né? Vamos dizer que você está drenando lá 100 amperes desse banco aqui, 100 amperes. A letrinha que é bonita, hein? 100 amperes. Deixa eu aumentar a grossura dessa linha, né? Enfim, você está drenando 100 amperes. Essa célula daqui, ela vai, vamos dar um exemplo, ela vai estar em 3,28. Desenhar com mouse é difícil, né, pessoal? Mas dá para entender. Essa aqui tem uma diferençazinha dessa, ela vai cair para, vamos botar aqui 3,288. Essa vai cair para 3,27. 3,27. Essa aqui vai ficar em 3,29, porque ela é uma célula, vamos dizer que ela é uma célula mais melhor, que mantém a tensão mais alta. E essa aqui está também em 3,28, né? 28,8. Nossa, que bonito ficou essas letras aí. Então, pessoal, o que o balanceador vai fazer? Ele vai falar, opa, essa célula aqui está melhor do que as outras, né? Ele não vai dizer bem isso, ele vai falar assim, ó, essa aqui tem mais energia que a outra, então vamos, isso aqui drenando 100 amperes, tá, pessoal? Drenando 100 amperes. Há uma queda natural de tensão aqui entre as células, elas nunca vão cair igualmente. E aí ele vai falar, opa, tem um desbalanceio ali, né? Mesmo que suas células já estavam balanceadas antes, foi feito tudo certinho, né? Ela vai achar que há um desbalanceio onde não existe. E o que ela vai fazer? Ela vai tirar a energia dessa e jogar para essa. Né? Tirar a energia de uma um pouquinho mais alta e jogar para outra. E nesse momento, se você é uma pessoa que usa o seu banco de bateria com altas faixas de descarga, esse balanceador, pouco a pouco, ele vai começar a criar um desbalanceio nessa célula. Ele vai começar a tirar energia de uma, mandar para outra. Tirar de uma e mandar para outra nesses momentos de pico de
de drenagem de corrente. Quanto mais demorado for essa drenagem de alta corrente, mais desbalanceio ele pode criar nessas células, tá? Mas aí vocês podem falar, mas lá no final ele não vai balancear de novo? Sim, ele pode até balancear de novo, mas é um desserviço ficar fazendo isso aqui num momento que está vendo descarga ou recarga ou alta carga entrando nas suas células. Primeiro que a capacidade de balanceamento da maioria dos balanceadores é pouca. Né? Você está carregando lá às vezes com 20 amperes seu pack e o balanceador só está tirando 2 amperes hora, tá? 2 amperes por hora. E está entrando 20 amperes por hora. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar é o carregador. Não tem jeito. Ou o descarregador, ou o descarregamento. Né? E aí a BMS lá, a BMS como balanceador, ou o próprio balanceador, no caso aqui a gente está falando só do balanceador sozinho, ele vai ficar tirando energia de uma célula, mandando para outra num momento inútil. Tá? Qual é o momento útil de se fazer um balanceamento? Lá no final, quando aquele joelho ali, ó, de subida da curva de carga, tá? Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para vocês. Não, tá no outro computador, pessoal. Eu esqueci de trazer o aqui para mostrar, mas vocês já conhecem aí, com certeza a maioria já conhece aquele gráfico lá de recarga, que ele começa baixo, né, fica plano, e no final ele faz uma curva aqui, ó, né? Então, o período ideal de balanceamento, pessoal, é aqui, ó, tá? Quando essa curva começa a subir, lá pelos 3.42 volts, 3.4 volts mais ou menos, que é o horário correto de você começar a balancear, porque aqui a corrente já está diminuindo, tá? Não tem mais uma alta corrente entrando na sua célula e nem descendo, né? Se ela estiver descendo, ela vai cair, ela vai começar a cair abaixo de 3.4 muito rapidamente. Aí o balanceador, se for um balanceador que te permite fazer isso, ele vai parar de balancear. Então, pessoal, o momento correto de balancear é esse, tá? Na minha opinião e na opinião de vários aí, tá? Algumas pessoas podem discordar. Então, então esse tipo de balanceador ali, que fica ativo no seu sistema o tempo todo, ele não tem essa inteligência para saber o momento certo, ele não te dá uma gerência, um aplicativo para acessar, para você definir qual momento e qual também o nível de desvio. Ele já vem pré-programado o nível de desvio, que o ideal para baterias acima de 50 amperes é meio, tá? Acima de 60 amperes, perdão, meio milivolt, desculpa, 5 milivolts, tá? 5 milivolts. Quando ela tiver uma diferença de 5 milivolts entre uma célula e outra, o balanceador entra em ação. E se ela tiver a opção de você definir qual a tensão mínima da célula para ela começar, ela vai usar esses dois parâmetros, né? Tensão acima de 3.4 e com desvio de 5 miliamperes, tá? Ou 10 miliamperes para baterias menores, você pode ter um desvio maior em baterias menores, de acordo com algumas informações que a gente tem aí, tá? Então, na minha opinião, é um desserviço você ter um balanceador atuando no teu sistema o tempo inteiro. Se a sua BMS também tiver um balanceador interno, pode ser que crie um desequilíbrio maior ainda, tá? Então tem uma solução para isso daqui, pessoal. E já vou continuar o assunto da BMS, tá? Que eu misturei um pouquinho aí, mas eu quis falar um pouco do balanceador e o modo certo aí, certo entre aspas, né, pessoal? Cada um tem uma visão aí de se fazer o balanceamento. Então, se vocês usarem esse tipo de balanceador aqui, o ideal é que vocês usem ele para uma correção, tá? Vocês liguem ele no momento que vocês verem que o balanceador da tua BMS não está agindo a contento. Às vezes é um balanceador passivo, aí vocês até podem usar um balanceador desse tipo, mas eu não recomendo que ele fique ligado no teu sistema o tempo todo, tá? E para isso tem uma solução, para quem quiser colocar um balanceador a mais do que o que já vem na sua BMS, tem esse modelo aqui, pessoal, da marca NEI, tá? NEI. É um modelo de quarta geração, vocês têm que procurar aqui ó, pela quarta geração. O que difere esse balanceador aqui para um balanceador desse tipo daqui, aquele outro tipo lá, né? Que ele é smart, tá? Ele tem um aplicativo, tá? Ele permite você alterar a quantidade de células, o desvio mínimo entre uma célula e outra, qual a tensão que ele vai dormir, entre aspas, né? Que ele vai desligar e tal, que é a capacidade da célula, tipo de célula, e a tensão mínima e máxima, né? Que seria esse sleep aqui que ele está falando aqui, ó. Sleep, voltage. Eu não acho essa tradução muito correta, mas tudo bem. Ele faz isso daí. Tá? Ele faz essa questão aí de balancear no momento certo. Então, o que acontece? É por isso que existe, né, pessoal? Essa opção, aquela JK
a BMS que eu tenho, aí já mostrei várias vezes aí no canal, ela tem essa função para você definir qual momento você quer que o balanceamento entre. Tá? Os fabricantes de BMS boas sabem disso daí, que existe um momento certo para balancear, então eles colocam esse recurso, tá certo? Não é em vão que vem esse recurso, mas muitas BMS que não são smart e esse tipo de balanceador aqui não tem o que fazer. Tá? Ele vai ficar balanceando o tempo todo. As BMS pode vir com a programação também para fazer uma pré-programação, né? As que não são smart, para começar de determinado ponto, de acordo com o julgamento que o fabricante fizer, né, para programar essas BMS que não te dá essa flexibilidade. Tá? Então, dentro de balanceador, eu queria abordar esse assunto, tá? Que tem uma desvantagem em você manter ele balanceando a todo instante. Tá? E o balanceamento também, ele não é 100% eficiente, mesmo que sendo um balanceador ativo, ele gasta um pouquinho de energia nessa transferência, né? Ele consome um pouquinho de energia, então não tem por que também ficar fazendo o balanceamento o tempo todo. O balanceamento se faz na hora que a bateria está mais em repouso, está mais tranquila, né? Porque nenhum balanceador vai conseguir tirar, igual eu falei aí há pouco, ele não vai conseguir tirar energia em tempo hábil para evitar um desequilíbrio maior entre as células. Ele vai fazendo isso aí ao longo do tempo, tá? E aí a gente volta ao assunto da BMS, né? A questão que tem sido dita aí, que você pode usar só balanceador e está suficiente. Que como vocês já perceberam aí, na minha opinião, não está certo, tá, pessoal? Nesse assunto aqui, ó, voltando ao assunto do desequilíbrio das células, elas, ao longo do tempo, podem começar a se desgastar, né, apresentar uns desvios maiores, e daí, quando as suas células estão carregando, tá? Como eu acabei de falar, um balanceador, mesmo esse tipo aqui, que ele é de 4 amperes, ele não dá conta de desviar a corrente numa quantidade hábil o suficiente para que quando as suas células cheguem lá em 3,65 volts, o balanceador pare, tenha capacidade de não deixar ela subir além disso, tá? Não tem como adivinhar que depois de 2, 3 anos uma célula começa a desviar um ponto, que ela começa a absorver energia mais rapidamente que as outras. No início, tudo bem, suas células estão novas, tá tudo carregando parecidinho uma com a outra, dá um desequilíbrio pouco. Mas quem comprova, né, quem tem como dizer com certeza que as suas células de LiFePO4, de lítio que seja, ela não começa a apresentar um desvio e começa a subir a tensão lá em cima, para 3,65, 67, porque como eu falei aqui, ó, tá? Elas vão começar a apresentar uma diferença entre uma e outra, mesmo que você fez o top balance certinho ao longo do tempo, ela pode começar a desviar, o balanceador pode começar a não ter tempo suficiente, não ter capacidade, né, de transferência suficiente em relação à energia que está sendo injetada nas suas células, para evitar que ela passe do 3,65. Ninguém vai ficar ali 24 horas por dia monitorando a tensão de cada célula. A função disso é da BMS, né, para saber se em algum momento ela vai ultrapassar os 3,65 volts. É um grande engano achar que o balanceador vai evitar que a sua célula passe de 3,65 volts. E aí a gente entra aqui no assunto do controlador de carga, né? As pessoas podem falar assim: ah, mas é só botar o controlador de carga para carregar até 3,65 volts. Ele vai parar de carregar em 3,65 volts e pronto. Não, pessoal, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Eu volto novamente nessa questão. Se uma célula aqui, ó, vamos dizer, essa célula aqui começou a carregar mais rápido, por qualquer razão interna, ela começou a absorver mais energia do que as outras. O que acontece? O seu controlador de carga ele só consegue medir a tensão do banco inteiro, tá? Ele só consegue medir a tensão do banco inteiro. Ele não vai medir a tensão só dessa célula aqui, a apressadinha aqui, tá? Ele vai continuar mandando, porque a somatória de todos aqui ele vai dar uma média de tensão, tá? Que o seu controlador de carga está ainda lá dentro da configuração de limite dele, mas essa célula daqui não. Ela vai subir primeiro que essas outras três. E quem vai proteger isso? A BMS, pessoal. Não tem como um balanceador de carga evitar que essa energia suba muito em relação às outras. Tá? Eu já vi isso aqui na prática. Tá? Na prática. Quando eu montei meu pack, eu não fiz um balanceamento muito perfeito.
tá? E aí uma das células ou duas começava sempre a pipocar a tensão, mas ainda bem que a gente tinha a BMS para proteger, né? A BMS ia lá, pum, desligava o carregamento e as outras ficavam sem carregar a contento, que é o comportamento normal, tá? Porque ela a BMS, pessoal, ela não manda energia individual para cada célula, tá? Ela não manda energia para cada uma, ela manda para todas e monitora se alguma vai desviar. Se desviar, ele desliga tudo, tá? Ele desliga só o carregamento, no caso. Se for num descarregamento, chegar lá embaixo e houver um desvio, uma tiver com 2.4 volts e as outras com 2.6, a mesma coisa, ele vai desligar o carregamento, tá certo, pessoal? Então, balanceador nenhum, puro, né? Balanceador puro, protege as suas células contra elevação de tensão ou queda de tensão. Não tem como, pessoal. Ao longo do tempo, vocês podem ter uma grande chance aí de danificar suas células, achando que só um balanceador no teu sistema vai dar conta do recado, porque não dá, tá? Nem um controlador, como eu expliquei aqui. O controlador ele não tem como saber se uma célula está desviando em relação à outra. Tá? E novamente eu bato na mesma tecla. Mesmo que você fez um top balance, carregou até o final todas as células, botou em paralelo para elas se equilibrarem, tá? Ao longo do tempo pode acontecer desvios devido ao desgaste natural das tuas células, tá, pessoal? O balanceador não tem como desviar a corrente, uma quantidade de corrente em tempo hábil para equiparar essa aqui, começar a tirar a energia dessa aqui para mandar para as outras que estão mais baixas. Não tem, pessoal. Não tem. Isso aí eu já vi na prática e não tem condições, tá? Esse balanceador de 4 amperes, como esse de 5 amperes, ele não tira 5 amperes de uma célula e manda 5 amperes para outra, não. Tá? Como é que eles funcionam? Ele tira 2,5 ao mesmo tempo que está mandando 2,5 para outra célula. Tá? Ele tem um ciclo de trabalho, um duty cycle, que ele não permite mandar 5 amperes o tempo todo. No caso esse daqui, que eu já vi um teste, tá? Ele não chega a 5 amperes, é 2,5 amperes no máximo. Esse aqui eu não lembro ao certo, tá? Se ele chega a mandar 4 amperes, mas se não me engano sim, eu tenho um link, eu vou até botar o link aí na descrição, de um canal gringo, que ele mostra que transferindo a quantidade de corrente que sai de uma célula para outra, tá? E a vantagem, como eu mostrei desse modelo aqui, é essa, pessoal. Dele te permite te dar uma gerência, né? Te dá uma flexibilidade aí para você configurar de fato da forma correta aí o seu balanceamento de carga entre as células do seu pack de bateria, tá bom? Então, né, tanto para sobretensão como para subtensão tem essas questões. No início pode funcionar tudo a mil maravilhas com o balanceador, mas você está sem proteção nenhuma. A mesma coisa que você dirigir um carro aí sem cinto, você pode dirigir a vida inteira, pode não acontecer nada, como pode acontecer no dia seguinte. Tá? A BMS, pessoal, é um cinto de segurança para você não jogar o seu investimento todo fora. Tá? É uma proteção mais rápida na questão de curto-circuito sobre a corrente, tá? Uma proteção eletrônica que vai cortar ali a descarga se a corrente subir demais. O balanceador não faz isso. O disjuntor pode demorar a atuar, tá? A BMS detecta em microsegundos, ela detecta uma sobrecorrente e desliga, tá? Ou um curto-circuito. A questão de temperatura eu falei, né? Tem essa questão também. Se uma célula sua, pessoal, uma célula lá do seu pack, vamos dizer aí que essa célula aqui, a apressadinha aqui do nosso exemplo aqui, ela começar por alguma razão a esquentar demais, tá? E você tem um sensor de temperatura colocado ali em volta delas. É uma proteção que também o balanceador não te dá, uma proteção de sobretemperatura para não aquecer além do limite e criar algum problema. Apesar de que células LiFePO4 é muito difícil, tá, pessoal? De acontecer algum tipo de aquecimento que leve a incêndio. No máximo, ela vai inchar um pouco, tá? Mas pegar fogo, explodir, a gente não tem nenhum tipo de relato desse tipo. Inclusive tem testes, na verdade, mostrando pessoas perfurando, pessoas jogando no chão, amassando e não acontece nada, tá? Perdão aí, pessoal, que o meu tripé aqui tá perto da minha perna e eu toda hora bato nele, tá? Então, pessoal, a minha recomendação, né? Não usem somente balanceador, a não ser que você queira fazer isso, tá? Você saiba que você sabe o que você está fazendo, e mesmo que você saiba o que você está fazendo, seguindo os seus critérios, você não tem como monitorar todo dia, toda noite, 365 dias por ano aí, a saúde das suas células. Uma célula pode desviar mais do que a outra e aí dá chabu, né? E aí dá problema. E a alegação que as pessoas têm usado para usar só balanceador, que eu tenho visto, é simplesmente custo, tá? Pessoal, é um custo irrisório,
comparando com o custo de uma célula. Vocês preferem perder uma célula de LiFePO4 caríssima por conta de 200 e poucos reais, 300 e poucos reais de uma BMS? Convenhamos, né? Não faz sentido. Mas a BMS custa muito cara, a BMS com balanceador ativo é mais de 600 reais, é 500 reais. Pessoal, compra uma BMS simples, sem gerenciamento, sem nada, é melhor do que nada, tá? É melhor do que você usar só balanceador. Você pode comprar uma BMS simples, pode colocar um balanceador desse tipo aqui que seja, mas usado de forma correta, igual eu já expliquei aí, tá? Ou um desse aqui, ó, que é barato, ó, R$ 61. Compra uma BMS que supra a quantidade de S, que supra a quantidade de corrente que você quer drenar das tuas células, tá? Da sua bateria e pronto. E outra dica que eu dou para vocês aí, vocês não precisam comprar uma BMS de altíssima capacidade de corrente, tá? Vocês podem, por exemplo, montar vamos dizer que você sabe que você não vai usar mais do que 50 amperes, você não vai drenar mais do que 50 amperes da sua bateria, mas a sua bateria é de 100, tá? Pô, eu tenho uma bateria de 100, mas eu não vou usar mais do que 100. Comprar uma BMS de 50, tá? É mais barata, tá? Ela não vai permitir passar dos 50, ela vai proteger se passar dos 50 amperes. Mas aí é a questão que eu falei, se você sabe que não vai usar mais do que isso, você não precisa de uma BMS de 100, tá? Eu, por exemplo, aqui eu comprei uma BMS, na verdade, superdimensionada, de 200 amperes, para montar num pack de 100, tá? Porque eu ia montar ali 3 packs de 100. Hoje eu tô com um pack todo montado na associação série paralelo, com uma única BMS. Hoje meu pack entrega 300 amperes hora, eu poderia teoricamente puxar 300 amperes dele, mas a minha BMS ficou subdimensionada, ficou com 200 amperes, mas eu não uso mais do que uns 30, 40, tá? Na verdade, eu gastei a mais do que o necessário, mas eu tô com BMS top, tem balanceador ativo dentro dela, tá? Então eu recomendo isso. Se você puder gastar numa BMS melhor, com balanceador ativo, vá em frente. Se não puder, no mínimo compre uma BMS simples. Não use só balanceador. Não tem justificativa, a não ser que você não tenha um centavo no bolso e quer porque quer usar sua célula de LiFePO4 somente com balanceador. Eu já vi gente usando até sem nada, tá? É o risco seu. Tá? Você vai fazer isso aí por conta e risco próprio, sabendo que pode dar problema. Tá? E dá, pessoal. O problema é a coisa que vem mais rápido e primeiro aí na vida da gente, né? Então, tá aí. Tá? Quem quiser ver lá o meu vídeo sobre como comprar uma BMS, lá tem várias dicas do funcionamento delas, tá? O que elas fazem. Balanceador está sendo propagandeado aí como um salvador da pátria para quem não quer gastar muito. Cuidado, pessoal. É só o que eu tenho a dizer aí para vocês. Tá certo? Então, isso daí, espero ter abordado aí todos os pontos. Se ficou faltando algum ponto aí ou alguma dúvida, eu vou coloco um comentário fixo, tá? Sempre olhem, pessoal, os comentários, que às vezes tem alguma correção que eu vou fazer só num outro vídeo, mas eu já coloco ali um comentário fixado no topo com as informações que faltaram, né, que eu achar que eram pertinentes e não foram ditas, ou algum erro, como aconteceu aí recentemente num dos últimos vídeos aí, que eu errei no cálculo de 80%, que em breve não, na verdade esse vídeo já deve até já ter ido pro ar, antes desse daqui, falando da correção, tá? Então é isso daí, beleza, pessoal? Falou aí pra vocês, até mais, abraço aí pra todo mundo e até o próximo vídeo.